Quando entrar, avisa, hein? Quando tiver ao vivo, avisa a gente, hein? Acho que entrou, hein? Ô, galera! A gente não fez a formação, assim, de ficar na linha. Vamos tentar de novo? Formação? Como é que a gente descobre se é formação e changeman? É isso que eu ia falar. Não, é isso. Hora de morfar! Eu sou o azul. Eu sou o verde, sei lá. Vai. Não, mas aí o Hansa tem que ficar aqui, aí você, entendeu? Tem que fazer a coreografia pra voltar aos lugares, Ah, então vai. entendeu? Então a gente estaria dançando assim, é isso? sim. E aí vai voltando, é isso? Mas Aí eu não sei fazer, aí eu não sei coordenada, fazer. Tinha que ter ensaiado, não deu. Pediu demais pra mim. Tudo bem, Eu tenho dificuldade. É gente. porque eu tava meio duro ali. Oiê, boa noite! Boa Aê, tarde! boa tarde. É porque aqui tá escuro no estúdio. Depende, já tem hora de verão em algum lugar. Tô brincando. É noite onde, professor de geografia? Muitos lugares. No Japão, não Ah, é? sempre chuta madrugada Japão. no Japão. Sempre chuta Japão tá quase Japão. amanhecendo. Amanhecendo. Mas se tiver escuro é noite. É só- Oi, no Japão gente, já tava boa pedalando. noite. A gente poderia começar uma revisão de fuso horários aqui, mas eu não sei se cabe pra revisão de hoje. Hoje a gente vai revisar todas as questões, todas não, né? Questões de humanas pro simulado que é nesse fim de semana, nos dias 30 e 31. Eu estou aqui para lembrar vocês disso. Se você está assistindo essa aula perdido e não se inscreveu para participar do simulado, gente, o simulado é grátis. É só ir nesse link aqui que você se cadastra e é grátis. É só chegar lá no dia 30 e 31 que você vai participar do simulado igual a todo mundo. Se você já é assinante do Descomplica ou se você já é cadastrado no Descomplica, o seu cadastro tá lá guardadinho. De novo, é só chegar nesse endereço aqui para fazer a prova. Beleza? Mais recadinhos que eu tenho que dar, Pelizari e Hansen, a dupla Pansen, se vocês não conhecem, muito prazer. Esse é o nosso chip, nosso casal Pansen. Desculpa, te bulinei. Não tem problema. Foi sem querer. Foi mesmo? Foi sem querer. Esse menino fica até ruborizado agora. E aí eu também queria dizer que a gente está tendo essa semana de aula de revisão, né? Ontem a gente teve revisão de linguagens. A aula de linguagens vai estar daqui a pouco no nosso canal do YouTube, para quem perdeu. Hoje a aula de humanas, às 5 horas. Amanhã, às 5 horas, temos aula de matemática, matéria que todos os humanos adoram. Eita. Todo mundo aqui no estúdio adora matemática, espero que você goste também. Na sexta-feira, revisão de natureza, ok? 5 horas também, sempre aqui nesse link, nesse endereço. E aí, no fim de semana, tem o simulado de 1 às 5h30, todas as informações estão aqui, ok? Não precisa gravar isso que eu tô falando, mas é importante vocês saberem o que eu tô falando. E aí, 30 e 31 simulado. E aí, no dia 1º, no dia 2, como no simulado a gente vai ter questões inéditas, a gente reuniu nossos professores para corrigir essas questões inéditas com vocês. Na verdade, com vocês, nossos assinantes. Então, se você não é assinante do Descomplica e você quer ver a correção dessas questões inéditas, não é agora, porque antes você tem que fazer o simulado, a gente não vai dar de lambuja para você. Só segunda e terça-feira. A gente disponibilizou 2 cupons grátis, 2 cupons de desconto para vocês assinarem o Descomplica, ok? E aí, ao longo da aula, o Renan vai ficar trocando esses cupons. Um cupom é a assinatura do Descomplica com 75% de desconto. É o preço mais baixo que tem esse ano. Atenção, o preço mais baixo da assinatura do Descomplica no ano. 75% de desconto, 12 vezes de R$ 9,99. Ou, se você já quiser assinar o Descomplica com o reforço do empurrão, tô forte. isso? Empurrar o Hansen com a mão esquerda, que não é dominante, ó. Isso, me lembrou Hulk Muito e Thor. bom. E montagens com Mafia Hulk, né? Mafia verde. E, bom, se você quiser assinar o Descomplica com o nosso reforço, que é o empurrão pro Enem, também tem um cupom de desconto, 12 vezes de R$16,90, e você vê o que vale a pena pra você. Se você quer só a assinatura do Descomplica ou o Descomplica empurrão. Lembrando que pra ver a aula de segunda e terça-feira, de correção do simulado, não basta ser assinante só do empurrão, tem que ser assinante do Descomplica, porque é uma aula regular para os assinantes do Descomplica. Meu recado tá dado, eu vou voltar e vou tirar dúvidas de vocês sobre o simulado no fim da aula. E agora, por favor, com vocês, a dupla Pansen, eu tenho certeza que se vocês não conhecem, vocês vão se apaixonar. Então, boa aula e até o final da aula para tirar dúvidas sobre o simulado. Um beijo, boa aula, galera! Beijo, gente, boa aula. Cara, quanto tempo a gente não dá aula junto, cara? Que isso, muito legal, cara. Ó, da última vez você esqueceu de se apresentar na aula grátis. Ai, desculpa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Renato Pelizari. É um prazer imenso estar aqui com vocês e principalmente aqui dividindo esse ambiente maravilhoso com toda essa equipe maravilhosa, né? Bebê, Dolinho, né? Mas, pô, meu grande amigo Cláudio Hansen. Se você queria se apresentar, já era. Cláudio Hansen. Vamos falar de que hoje? Vamos lá.
Poxa, tem vários assuntos, né? E eu quase prometi essa gafe que a Mafê colocou aqui, né? Porque eu cheguei assim, e hoje é aula, né, do simulado. Falei, vou fazer aquela questão. Falei, não, o simulado é sábado e domingo. Agora que é uma revisão para o simulado do Enem. Ou seja, coisas que caem no Enem. O que cai? Eu pensei em falar do assunto assim, pá, batata. Sabe o que é batata? Não batata. Sei. Batata é porque tudo que que você vai comia acontecer. na Europa era batata. É a Tudo gíria era nova. batata. O Eduardo começou a aula ontem dizendo que ia falar dos assuntos que eram batata também. Mentira. Mas é porque é uma época que só Só que praticamente isso é uma comia gíria batata. nova. É a gíria que tá ganhando força hoje nas ruas. As pessoas estão começando a falar batata pra tudo. Ó, já que é batata, negócio de terra, de produção de terra, pensei em falar de quê? Concentração fundiária no Brasil. Olha só, Isso cai em geografia? cair agricultura no Enem é mais certo que ter Natal esse ano. É. É mais fácil Até pelos cancelar em referendos que Natal. estão acontecendo por aí, cara, que andam abalando a Igreja Católica, talvez faça referendo pra acabar com o Natal. Tô brincando. Calma. Calma, não é por aí. A indústria pira, né? A indústria pira. Pira. Não, a questão do capitalismo é fundamental você entender o dia dos namorados, dia das mães, dia da avó, dia dos pais, né? Sim. Páscoa. Páscoa. Comprar chocolate. Ô, delícia, né? Tu É. tem filho também, sabe como é que é isso? Tenho. Né? Fica nas peitas, os olhos brilham. Mas vamos lá, cara. Eu acho Vambora. que a concentração fundiária é um assunto bacana. Cai sempre. Né? Isso aí eu acho muito legal. Então eu começo ou você começa? Pode começar. Aí é sempre essa discussão, né? Não, por que eu acho legal começar? Pra gente entender a origem da concentração fundiária no nosso país. Com certeza. Mas eu vou ser rápido, prometo, porque eu só quero falar, na verdade, de dois momentos. Quais momentos? Dois momentos, gente, sério mesmo. Concentração fundiária no Brasil, a gente pode falar de dois momentos. O primeiro momento é desfazer um mito. O pessoal fala assim, Tite, já sei. A concentração fundiária ela fica estabelecida, o latifúndio, a partir do momento que o Brasil é dividido em capitanias hereditárias. Não, não tá certo. Porque, na verdade, gente, aquela primeira tentativa de um projeto colonizador, as capitanias hereditárias são regiões administrativas, muito cuidado, tá? Muito cuidado. O capitão donatário, que tinha posse do território, porque ele administraria aquele território, ele sim podia, até a criação do governo geral, tá, em 48, ele podia sim doar as chamadas sesmarias. Então, historicamente falando, as sesmarias, e aí sim, são porções de terra doadas para os sesmeiros, aqueles que tinham que desenvolver atividades lucrativas em 5 anos normalmente, papapá. Aí sim, nesse momento, nós temos o que a gente entende como a origem da propriedade privada no país. Tudo bem? Sim. Beleza? Aí você fala assim, pô, legal, e aí então tudo foi dominado. Não foi dominado. Primeiro, basta você lembrar que essa ocupação foi litorânea, né? Então a gente demorou muito a promover a nossa marcha para o oeste, né? A nossa ocupação do oeste, mas isso foi acontecendo pelo desenvolvimento de atividades econômicas. Como, por exemplo, vamos lá, a gente tem o processo da mineração, né? Que foi fruto de um processo do quê? Dos bandeirantes, de interiorização dos bandeirantes. Podemos falar, por exemplo, do quê? Da pecuária, que também levou esse processo de expansão. Eu costumo falar isso, né? Que o boizinho não vê o tratado de Tordesilhas. Não Ele vai vê. lá, Tordesilhas! Calma aí, volta o boi. Fazer o boi de novo, velho. Boizinho lá, Tordesilhas, entendeu? Até porque é um imaginário, né? Ninguém vê mesmo esse negócio, tratado de Tordesilhas. Tá? Então, o processo, várias atividades econômicas levam esse processo de expansão. Além, claro, das missões jesuíticas também. Resumindo, é um processo de expansão. A coroa portuguesa também, né, cedeu Sesmarias. Era importante esse processo de ocupação do território. Era importante, né, então, esse mapeamento, que foi levado em consideração, inclusive, em 1750. Quando foi feito o Tratado de Madrid para definir o território, redefinir esse território brasileiro, né, ou essa América portuguesa, eu prefiro assim, Sim. tá? Esqueceu-se, então, definitivamente Tordesilhas e adotou-se o que é muito parecido com o que temos hoje. Foi levado em consideração isso, os territórios ocupados ao longo desse processo de colonização, né, onde essas sesmarias, né, também foram determinadas, estabelecidas, ficariam, então, quem ocupou seria dono do território. Então, regiões ocupadas pelos portugueses, colonos portugueses, pertencentes a Portugal. Regiões ocupadas pelos espanhóis, pertencentes à Espanha. Tudo bem? Então você está falando que foi esse processo de ocupação expansivo que deu ao Brasil também que ele tem hoje. Exatamente. Que isso, que bonito. Mas eu queria citar um outro momento. Qual? 1850, posso? Pode. Tem uma lei aí, não tem? Pô, 1850 é um marco pra gente. Sabe por quê? Por quê? Porque, na verdade, a gente não tinha determinado ainda, efetivamente, como é que era a questão da ocupação da terra. Era muito na posse. Né? Então você ocupava aquilo ali e tal, o governo reconhecia sua posse sobre o território. Né? 1850 é um período bastante conturbado, aí, com muitas transformações.
né? Nós temos um boom do Oeste Cafeeiro, mais uma atividade econômica muitíssimo importante pra gente, que cai muito no Enem. Sim. Né? Então o café começa ali no Vale do Paraíba, desponta para o interior de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, a parte do Oeste Paulista. Perfeito? É um momento onde o tráfico negreiro é proibido. E olha aí. E vem uma grande quantidade de imigrantes. E aí é uma grande preocupação nesse momento sobre as terras. Né? Caramba. E agora? Ex-escravos vão poder ocupar essas terras? Imigrantes que venham para cá vão poder ocupar essas terras? Não. A preocupação do governo era o quê? Vamos impedir isso daí. Aí estabelece a partir de então que as terras desocupadas pertencem ao governo e você só pode conseguir essa terra a partir do quê? Da compra da terra. Então a lei de terras, sem dúvida nenhuma, é pra gente um grande marco, porque ela acaba inviabilizando o acesso à terra para uma imensa, né, quantidade de brasileiros. Aí eu já posso falar de brasileiros porque já é o Estado brasileiro de 1822. Então eu acho que esses assuntos para eles muito importante. Trabalhar a questão da ocupação do território, cai muito no Enem. 2, trabalhar a questão das atividades econômicas, né? Então falar de pecuária é importante. Falar da questão da mineração é muito importante, aparece muito. Muito, né? Falar, por exemplo, da questão das missões jesuíticas também, né? Não só como questão religiosa, mas também como questão econômica. As drogas do sertão, utilização da mão de obra indígena, tá? Tratados de limites, muito importante. Lei de terras, muito importante. Caramba, olha aí. Que isso? Pei! Fala rápido, Pei! fala rápido de novo. Agora você me quebrou. Fala rápido que Vamos lá. o Blue vai lançar no Twitter agora. Expansão do território da América Portuguesa. Que isso? Expansão da América Portuguesa. 2, vamos lá, Tratado de Limites. Tratado de limites. Que isso? Tá? Pecuária. Pecuária brasileira. Mineração. Mineração no Brasil. E a missões jesuíticas. Missões jesuíticas. E lei de terras. E lei de Que isso? Lembrei das seis. Isso vai dar um tweet moleque, bombado. tweet legal, Vai bebê. dar um tweet gigante, Fala- vai dar uns 3 tweets. Não, bebê, vai dar tweet Porque são enorme. quantos caracteres pode? 140. 140. Nossa Eu faço Senhora. ideia que são 140 caracteres. Eu agora, por exemplo, já falei mais... já me seguir ali, segue o Descomplica no Twitter. Uhum. Ah, Boa, né? é uma boa, né? Siga no boa, Twitter né? aí. Como é que é meu negócio? O negócio de... Arroba Como Descomplica. assim um negócio? É o arroba. Você não conhece? /, Descomplica. Eu tenho jogado, por exemplo, se eu falar agora, isso tudo que eu tô falando agora com você, por exemplo, já deu 140 caracteres? Eu não sei. Você, pela sua experiência, bebê, por isso que eu tô falando agora com você nesse momento exato aqui, já deu 140 caracteres. Deu mais Maneiro. de 1000, cara. Mentira! Você sabe que existe uma pesquisa pra ver Você tem quantas Twitter palavras em pra usar. média Você as não pessoas conseguiu falam. usar o Twitter, né? Eu tenho, mas eu tenho dificuldade de usar o Twitter. Eu vou Ele- usar. ele dá Mas boa meu tarde. Instagram eu tô começando a postar direto. Já tô, sabe com quantas? 50 publicações no meu... Que isso? E eu fui um dos primeiros a ter Instagram, sabia? Porque o Maurício Martins que me ensinou. É Falando mesmo? sério, pega minha primeira Você publicação. pode se preparando pra maratona, no Pain, No Gain. Bota lá, me segue lá então, Renato Pelizari. Renato Pelizari no meu Instagram. Bota lá que eu vou começar a publicar direto agora. Vou Que publicar uma... isso? Vou tirar uma foto aqui, vou publicar nossa. Vamos. Vamos tirar, pode ser selfie. Pode, vou publicar também. Caraca, eu vou publicar, vamos. Peraí, cara. Aqui assim, ó. Ai! Olha pra minha primeiro, depois olha pra tua. Ficou linda a foto, Vou cara. publicar essa foto no meu Insta, Renato Pelizari. Foi? Foi. Será que eles vão me seguir também? Óbvio que vão. Hansen Oficial. Hansen Oficial é o meu Instagram. Tem muito fake que a galera... Tem mu- mas não sei, mas o dia que criarem eu já sou Eu vi oficial. 1.324 fakes do Hansen. Aproximadamente. Aproximadamente. Mas só o oficial é o verdadeiro. É onde vai estar essa foto. É onde vai estar essa foto. Vai, vamos Ó, seguir mas daí. vamos falar. Você deu... Ó, essas dicas que o Renato deu foram sensacionais. A chance de nenhuma delas aparecer é quase nula. Eu diria que é nula. É nula, porque... Eu tiro o meu bigode se não cair nenhuma delas. Não, porque quando você faz a formação do território brasileiro, para e pensa. Capitania hereditária, eu comecei a organizar. Isso. Seis Maria foi processo de doação. Então, Isso. eu tenho... A primeira regra do Brasil qual é? As terras não são compradas, a terra não é mercadoria, eu tenho um processo de doação. Isso aí já é o primeiro... Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas você deve ter ouvido falar em conchavo. Já ouviu falar nisso? Conchavo? Isso A é gente antigo. usa ainda muito. Usa. Pô, fulano tem mó O que é conchavo. ter conchavo? O que é ter conchavo? O cara que tem um fácil trato, tem um bom relacionamento, Um tem conhecimento. facilidades proveniente de um bom relacionamento de conhecimento. Conhece pessoas certas. Exatamente. Sabe o que isso quer dizer? Vou te fazer uma pergunta. Imagina se você bate na porta de um capitão donatário e pede terra. Pô, irmão, aí, ó, tô quebradão, entendeu? Tô sem grana, tava doido por uma terra pra plantar. O que tu vai ouvir? Querido, se você ouvir um não, fica feliz. Porque se tu ouvir um tiro, é possível. Vagabundo! E vai embora. Mas não é verdade?
Então, assim, e detalhe, quem vira capitão donatário? Alguém que o rei nunca viu? Que Não isso? conhece? No, pelo menos pequena e média nobreza portuguesa. Pelo menos, mas sempre parte da nobreza ou do... Porque só não é alta nobreza, porque a alta nobreza estava indo pro Oriente, que era a prioridade portuguesa naquele momento. Mas tudo nobre, tudo pertinho nobre, do rei, tudo no mundo conchavo. nobre, tudo no conchavo. E aí o que acontece? Eu tenho isso do começo do Brasil ali no século XVI até 1850. E eu tô falando metade do XIX. Então, a gente parece brincadeira, mas a gente te falou a lógica que norteou o começo do Brasil. E uma das coisas que mais são marcantes no Brasil, sem dúvida, é a concentração. Seja de renda, seja de terra. Não é, Renato? É isso aí. E a concentração de terra, o Renato já disse agora, porque o começo da organização do nosso território, o começo da distribuição das terras, ele era baseado em um sistema que você tinha que estar já próximo à nobreza, à realeza. Só que quem já está na nobreza, quem já é próximo da realeza, já tem dinheiro. Já tem condição, não vem de baixo, não é luta camponesa, não está brigando para comer. Ele está aumentando a sua riqueza. Então o Brasil, ele já começa de uma forma extremamente segregada, extremamente separada. Isso vai ser muito importante para a gente. Quando vem a lei de terra, acaba tudo. Por que acaba tudo? Porque primeiro eu tinha que ter conchavo, agora eu tenho que ter conchavo e dinheiro. E quem é que tem dinheiro no Brasil para comprar as terras que agora são mercadorias? Aqueles que já possuíam terras ou chegavam como grandes comerciantes de fora. Ou seja, quando você pensa no histórico brasileiro de terras, de distribuição de terras, a gente não percebe um momento claro em que as grandes medidas beneficiavam a população mais pobre. Não há um momento desse, não há. E hoje a gente vive uma situação um pouco contraditória, sabe qual é, Renato? A gente costuma falar que o Brasil precisa lutar pela distribuição de terras, e precisa. E precisa. A gente fala na reforma agrária, é fundamental? É fundamental. Só que a gente vive um momento hoje que a distribuição de terra não me resolve mais. Não é mais suficiente. Existe uma coisa que é uma concorrência tão absurda de produto, de qualidade, de entrega, de prazo, de validade, de critérios para o produto ser considerado bom ou não. Não sei se você sabe, eu queria até que vocês acompanhassem isso. A Rússia, que até no passado era o segundo maior comprador de carne do Brasil, hoje anunciou que não compra mais. Hoje anunciou, não compro mais. Só que a pecuária brasileira, que é uma atividade gigantesca no nosso país, precisa da Rússia para comprar. E a Rússia falou, não compro mais. E o pior, se você quiser saber por que eu não vou comprar mais, vai ser pior. E obviamente as pessoas querem saber por que você não vai comprar mais. Por quê? Ela vai falar, porque ano passado eu inspecionei principalmente 10 fontes de carne pra gente e reprovei todas. No trato, na produção da carne no Brasil. Reprovei tudo. De acordo com os parâmetros russos. De acordo com os parâmetros russos, mas ela traz um recado, ela traz ali ela traz um laudo, ela traz um laudo e fala, olha só. É isso aí. Tem um porquê, cortou. Falou que não E a gente compra. vai para a OMC, para a Organização Mundial do Comércio, para tentar reverter essa situação? Eu Pedir uma não intervenção sei, desse braço da ONU aí, nesse processo? Porque se a gente chama a Organização Mundial do Comércio, Aí o que se garante explica, que outros países não vão querer saber por que a Rússia está fazendo isso? Melhor Por que deixar quieto, E né? fiscalizar. Não sei. O Vamos tentar impacto... uma política ali, uma diplomacia, O impacto tete é grande. a tete, né? Agora, posso falar uma coisa que é quase cruel? O empresário tá triste com isso. Pô, Porque ele vai perder muita venda. Ótimo. Agora, se prepara para a carne ficar barata. Tudo tem um lado positivo e negativo. É né? lógico, o cara não vai procurar vender. voltar para o mercado interno. Aí a gente vai voltar a olhar para o mercado interno. É por isso que a economia ela é uma balança. Aí a oferta e procura, né? Aumenta a oferta dessa carne no mercado, eu O preciso escoar preço essa cai. produção, preciso vender, Senão o vai preço estragar. despenca. Despenca e aí a gente tem mais acesso E o à brasileiro carne. come carne todo dia, Sim. menos eu que não como carne. Você não curte. É. Mas se acontecesse com peixe, você comeria muito. Ora, rapaz! Direto. Direto. Agora, voltando para a concentração, essa questão da pecuária é muito grave. Ó, e aí o que acontece com essa concentração de terras? Hoje, por que a Rússia negou a carne brasileira? Porque o pecuarista não tinha espaço para criar boi? Não tem nada a ver com espaço, tem a ver com critério, qualidade, exigências, nível internacional, comércio globalizado. Eu não posso mais vender um produto que interessa para o Brasil. O Brasil faz uma coisa que me deixa revoltado, que é o seguinte, o Brasil é um grande produtor agrícola. Fruticultura, muito forte, hortigranjeiros. O Brasil produz qualquer coisa. É impressionante o que esse país faz. E aí, sabe o que acontece? O Brasil pega produtos de alta qualidade e exporta. Sabe por quê? Porque o brasileiro tem baixo critério de avaliação de produto. Você vai no mercado, você compra uma bandeja de morango, quando você tira o de cima ou de baixo, tá tão podre Olha a revolta do ser que humano. ele tá cinza e peludo. Nunca aconteceu isso contigo? Ele tá virando um Cinza e kiwi. peludo, Tu lembra nunca meu viu? avô. Ele parece mais um kiwi que um... nunca aconteceu Você com ninguém. comprou salada de fruta e tá achando que Não. comprou morango.
Ô, Renan, nunca aconteceu com vocês? Não. Cinza e Ou eu peludo sou era meu maluco? avô. Eu tô rindo muito do kiwi, cara. Não parece um kiwi, porque ele vai ficando peludo. É estranho pra caraca. Verde, né? Eu não sei, ele vai mudando de cor. Isso é fato, ele muda de cor. E Tem que tamanhos diversos. o brasileiro faz? Joga fora. Ah, não vou comer, por favor, né? Não vou comer esse kiwi hoje e come o resto da bandeja. Maluco, tem um país que se o mercado vende isso... Maluco, a vigilância sanitária vai lá e pergunta, vem cá, o cara tá pagando, ele tá levando, tá pagando por quilo um produto estragado e vocês estão expondo esse produto? Você fica procurando... Filho, nunca aconteceu isso aí no mercado e comprar ficar tomate é a coisa mais difícil do planeta. tudo amassado. Eu peço ajuda para as senhorinhas do meu lado sempre. Eu fico, quando não tem ninguém, eu Sim. fico esperando. Aí, opa, só podia me ajudar? Porque eu tenho grande dificuldade. Porque ou eu sou mongoloide, que tem essa chance também, ou aqueles tomates são todos horríveis. Difícil achar um legal, maduro, bonitinho, inteirinho, sem estar ferrado, lascado, putrefado, né? Não. O que eu acho bizarro é a gente metendo a cara e procurando. Parece um monte de porco chafurdando. Aí você até... Aí você... É, mas não é. Não, e aí você até encontra esses produtos de alta qualidade, você não precisa procurar, mas aí naquele mercado mais especializado de frutas e verduras, que você paga o quê? Muito mais caro. 50% mais caro. Aí as pessoas me perguntam, por que você compra ali? Olha, porque ali pelo menos eu que não sei fazer, não sei procurar, não sei mesmo, eu vou lá e pego qualquer um, jogo no saco e peso e fico feliz. Sim. Não é isso? O pessoal falou que o churrasco de comemoração da aprovação desse ano vai sair mais barato, pelo menos. Que isso, hein? Que isso? Não, o churrasco é mais barato é mole. Quero ver o convite, não é não? Convite. Eu quero, passei, chega aí, a gente vai fazer uma social. Eu tô fazendo agora um Faz um evento queijo no... coalho ali pro Pelizari, né? Queijo coisa- coalho pra mim, com um atum. peixinho. pão de alho. Pô, imagina aquele peixinho na brasa, hein? Pão Que de alho. isso, hein? Que isso, um namorado com bastante limão. Namorado. Um namorado com bastante limão. Que Namorado desejo meu. excêntrico. Que desejo É excêntrico. só não botar no seu. sol, né? Só não botar no sol, porque queima. Nossa, eu gosto dessa liberdade. do Pode ser país. namorada com limão também. Tá Não, vendo? não tem problema. Que vier. Não, você não tá entendendo. O estranho é o limão na história. Porque... Vem cá, amor. Droga, mano. Olha esse limão. Olha esse limão em você. É que você já tinha falado do morango. O morango é tão óbvio, né? Eu pensei no limão. Não, tudo bem, vamos continuar. Blue, como é que eles estão aí, Blue? Tranquilo, estão rindo agora. Mas tá tudo em Vamos paz? rir Tá- até amanhã agora. Eu fiquei até ruborizado. Pessoal, Ficou com besteira ruborizado. aqui do meu lado. Ó. Eu sou um cara mais conservador, mais tradicional. Usando Certamente. limão. Limão é novo até pra você, cara. Eu não lembro disso na sua história. Ó, então o que que acontece? Hoje eu tenho tantos critérios pra não vender limão kiwi, ou morango kiwi, ou banana em geleia. Já viu banana em geleia? Que você abre ela tá mole. Então assim, o que que acontece? Existe um critério. E principalmente a chegada da indústria no campo, sabe o que ela exige? Ela chega pro pequeno agricultor e fala o seguinte: irmão, eu faço ketchup, então eu compro tomate. Agora, o meu tomate, ele tem essa cor, essa textura, esse tamanho, essa qualidade, essa densidade. Eu boto uma série de exigências e falo o seguinte: agora, se você não conseguir cumprir, eu não vou comprar, tá? Eu só compro assim. Então, sabe o que acontece? Às vezes, quando o pequeno agricultor quer ter uma chance na indústria, quer ter uma chance no comércio, ele tem tanta coisa para completar, que só dar a terra pro cara não ajuda em nada. Ah, sim. Óbvio que falar nada é um exagero, mas assim, tá, beleza, eu te dei a terra. E aí o que acontece? Você consegue inserir a sua terra no grande mercado? Não consegue. Porque hoje eu preciso de sementes modificadas, eu preciso muitas vezes de correção de solo, porque no Brasil, isso é uma coisa que você tem que ter um conhecimento um pouco mais técnico, mas a gente costuma falar de terra, né? Tem muita terra no Brasil. Só que olha só, olha alguns problemas que já caíram no Enem e você tem que ficar de olho. O solo da Amazônia é pobre. A Amazônia é 41% do território brasileiro. Com solo pobre, não é todo mundo que consegue plantar. Outra coisa. O Centro-Oeste tem muita terra, certo? Certo. O solo é muito ácido. Então eu preciso de correção de solo, uma técnica chamada de calagem. Eu preciso de calagem. E não é simples também. Então não adianta nada ter a terra ali. Ah, eu tenho terras, solos férteis beira de rio, que a gente chama de massa P. Verdade. Só que são os mais caros e os mais ocupados. Então a questão não é simples. Você dar a terra à pessoa não garante o sucesso dela, nem que ela seja pequena agricultora. Eu preciso que você dê crédito, técnica, conhecimento, acesso, transporte. Não adianta nada produzir e não conseguir tirar de dentro Se do país. pra dar terra já é difícil, dá tudo isso então. E aí que você entende Aí o é tamanho preciso da um luta. esforço político muito grande, e esse esforço político ele é muito complicado devido a uma forte bancada ruralista no Congresso, que consegue manter intocadas as sagradas relações do campo. Desde o Vargas, né? Desde o As sagradas relações do campo. Vargas falava isso. Exatamente. Então, assim, é um problema brasileiro, mas assim, o que você tem que falar do campo brasileiro hoje, e isso é importante para o Enem, que ele é um grande contraste entre pequenos agricultores, que são os responsáveis por abastecer o mercado interno brasileiro. Essa informação é importante demais. Porque quando você ouve falar no grande agricultor,
Você não ouve falar de um grande agricultor que planta aipim ou macaxeira. Você não ouve falar de um grande agricultor que planta abóbora. Mas você come abóbora, você come aipim. Você não ouve falar de um grande agricultor que planta alface, que planta chicória, que planta verdura. Mas você come alface, você come chicória. De onde vem isso? As pessoas não sabem, mas a mesa do brasileiro ela é abastecida por pequenos agricultores. Os mesmos que não têm apoio, que às vezes usam mão de obra familiar, que às vezes fazem queimadas, que às vezes fazem uma série de coisas que são criticadas. Ah, o cara tá botando a criança para trabalhar, o cara tá fazendo a queimada. E eu concordo que você tem que criticar essas coisas, mas o cara não tem opção, filho. Aí ele vira para você e fala assim, então tudo bem, se eu não uso a mão de obra familiar, se eu não faço queimada, se eu não fico com essas minhas técnicas, nem eu como, nem você. Não, eu vi outro de um carro na rua que tinha um adesivo assim, produtor rural. Se você tem o que comer hoje, agradeça a ele. Sim. E certamente aquele cara ali não era um mega produtor, até porque ele estaria de helicóptero. Tô brincando. Mas aquele cara ele deve ser um pequeno, né, produtor tá buscando. rural e que está mostrando que eles abastecem esse mercado inteiro. Até porque no Brasil cresce o número de cooperativas, que foi uma forma que os pequenos acharam para quê? Mas Olha só, eu não frente tenho à dinheiro, grande. você não tem dinheiro, e tem mais 28 pequenos agricultores que não têm dinheiro aqui. A gente se junta e paga junto a técnica para deixar o solo menos ácido. Então, divido por todos nós, a gente divide. Aí a gente vai juntar e vai pagar o curso técnico. Então, a cooperativa hoje é uma grande saída no Brasil. E já caiu falando de cooperativa quando pensou na questão das quebradeiras de coco do Piauí. Eles citavam a ideia das cooperativas ali. Isso já é importante, cai no Enem. Então, Que é uma espécie ali de coletivização da terra, né? sim, pelo menos do acesso, né, Sim, da tecnologia. O transporte é complicado, então a gente racha um caminhão. E assim vai crescendo, e assim vai. Acho que a gente falou bem. O contraste, qual é o contraste, né? Essa dificuldade, do outro lado, um agronegócio moderno, mecanizado, extremamente rico e que, por uma questão importantíssima na economia, ele é um dos maiores pilares da nossa economia, da Uma nossa economia renda. ainda, em grande parte agroexportadora, essa dependência desde o modelo criado no período colonial. Então a gente mantém, né? Por isso não é à toa que o processo de independência da América, Florestan Fernandes chamava de um projeto, uma revolução conservadora. Sim. Quer dizer, foi uma revolução no caráter político, uma vez que se criou, né, os estados, criaram os estados, né, formaram os estados. Então, Brasil, depois Colômbia, Peru, beleza. Porém, o modelo social e econômico foi mantido, foi conservador. Então, mantivemos ali aquela coisa bastante elitista, a utilização de mão de obra escrava no Brasil, a mão de obra, né, compulsória pobre na América Espanhola, como a gente chamava, e ainda altamente dependente do mercado externo, dependente, né, dessa agroexportação. Então, quer dizer, realmente, e parece que a gente ainda está muito, com todo o processo de industrialização no Brasil, né, a gente ainda é muito dependente do agro. E olha que hoje, no momento que a indústria apresenta claros sinais de crise, a agricultura... Você quer ver um exemplo muito forte de como isso é sensível à economia? Como é que você... Sabe aquela ideia de eu tenho uma coberta pequena, então se eu cubro o rosto eu mostro o pé, se eu mostro o pé eu descubro o rosto? O dólar subiu. Muitas pessoas entraram em desespero. O agronegócio amou. Amou, porque com o dólar valorizado, o estrangeiro vem e compra muito do nosso agronegócio. O dólar alto compra muito. estimula a exportação Estimula a e exportação. inibe a importação. Então, muitos setores, principalmente a sociedade, né, ela ficou, poxa, agora está difícil a gente importar ou viajar, ou o setor de serviços sentiu esse impacto muito forte. Agora, o setor agrícola adorou. E por que o dólar está sendo mantido alto, entre outras razões? Porque o setor agrícola virou um grande pilar com a indústria em crise. Então, para o setor agrícola se manter lá no poder, eu preciso desse dólar alto. Então, você que quer viajar, espera. Como eu falei outro dia, hashtag não vai ter Disney. Hashtag não vai ter Não Disney. vai ter Disney, vai ter que esperar. Vamos trocar a Disney, sei lá, por Paquetá. Estou pedindo muito para vocês irem anotando alguns pontos importantes no quadro. Não tá no tweet? Pode rolar? Pô, mas Tá não no tem... Twitter, tá no Tá. Twitter, mas eles curtem no print, no quadro. Ah, é verdade, isso é bom. E é porque é pouco tempo, então a gente fica com medo de perder, Vai. né? Então o que eu escrevo agora? A gente já falou tanta coisa. O Então deixa que eu escrevo. Puxa outro assunto, que a vai. gente ia falar mesmo? Que cai. Você não ia falar de imigração, população? Ah! Pode tirar uma dúvida aqui? Pode. O Luan perguntou se o Brasil, já que o Brasil é o principal país agricultor, né, na América, tem algum país que tem um potencial para ser um bom concorrente Ó, na agricultura? A gente tem Estados Unidos da América como o maior produtor agrícola mundial nas Américas e como nosso grande concorrente, mas na verdade ele seria o concorrente em qualquer lugar do mundo porque ele é o top do planeta. Então os Estados Unidos é a maior economia. Mas o Brasil é um absurdo, cara. O Brasil ele fica ali, ó, atrás dos Estados Unidos somente, olhando o Brasil. Na América Latina ninguém, não tem quem concorra com o Brasil. A gente olha para os Estados Unidos ali, os Estados Unidos produzindo mais que a gente olha daqui. Só que, qual é a grande questão?
E aí você vai entender qual é o problema. Por que os Estados Unidos ele não está garantido para sempre como a maior potência agrícola do planeta? Porque o Brasil ele já tem essa posição atrás só dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele tem de terra sobrando mais ou menos o que os Estados Unidos já tem de terra ocupada. Então, tudo que os Estados Unidos gasta de terra é o que a gente tem de sobra, só para você ter uma ideia. Então, o Brasil ele é o país que mais tem terras agricultáveis no planeta. E é isso que dá a ele, não é? Mas é o termo que o Enem cobra, hein? Caiu ano passado no vestibular do Rio de Janeiro, essa questão. E, facilmente pode cair em qualquer vestibular do Brasil, porque as terras agricultáveis do Brasil, elas representam, na verdade, um crescimento em potencial absurdo da agricultura. Só que aí uma coisa que as questões também estão abordando. O preço do crescimento da agricultura pode ser um aumento desenfreado do desmatamento. Então tem que tomar cuidado, por isso que tem muitos defensores do crescimento da agricultura sem a expansão da área agrícola. O que seria isso? Você moderniza a terra e uma mesma terra produz mais para não ser necessário adquirir novas terras. A gente visitou na Amazônia as áreas de manejo, a gente visitou os que manejos. é justamente a preocupação com essa questão do desmatamento e tal. Bom, vamos lá. Então a gente vai falar um processo de imigrantes. Isso, né? Começa aí. Bom, na verdade, vamos lá. Eu falei, vamos falar um pouco de imigração, que também é um assunto altamente pertinente. Né? A gente pode falar de vários assuntos. Quando a gente pensa em segunda metade do século XIX, eu cheguei a comentar aqui. Falei que 1850 pra gente é um marco, né, muito importante, porque não é só a expansão da cafeicultura, não é só a expansão das ferrovias, mas também é um momento em que nós vamos atrair uma grande quantidade de imigrantes para o Brasil. Aí vamos lá, vamos analisar, né, a conjuntura internacional, a conjuntura europeia e a conjuntura brasileira. Tá? Isso é muito interessante para a gente na história. Porque a gente fala assim, então naquele momento há uma clara tentativa de substituir a mão de obra escrava africana pelos imigrantes, porque os imigrantes... Vamos lá. Primeiro de tudo, aqui, uma grande preocupação, sim, em embranquecer a população brasileira. Que fique claro que grande parte do nosso projeto de europeização, ele é colocado em prática, obviamente, pela vinda desses imigrantes, pelo fato de serem brancos. Há um grande medo do que aconteceu no Haiti, né, a grande revolução escrava negra, né, então uma revolução vitoriosa de negros no Haiti. Então aqui, a elite escravista brasileira teve um grande pavor de que acontecesse o que aconteceu lá, o que a gente chama de haitianismo. Ok? Isso motiva demais. Não é aqui o Haiti. Não é aqui. Muito bom, muito bem lembrado, hein? Fala aí. Isso é Gilberto Gil. Gilberto Gil. É Gil. dele, do Caetano, ou é só dele? Caetano gravou também, junto, tenho certeza. Eu chutaria Caetano. É? Não, eu acho que a letra é do Gil, talvez Caetano tenha escrito. Gravado. O Google descobre isso, gente. Renan, você faz isso por nós? Bota no Google, negócio de Google. Né? Faz isso por nós? Então, vamos lá, galera. Não, mas é importante citar que ele fala que o Haiti não é aqui. Isso é forte demais. Não, aí depois ele manda Caetano. Depois Caetano ele manda mesmo? Um Haiti é aqui. É isso aí. Então, quer dizer, ele está mostrando isso aí, o Haiti não é aqui, porque os negros aqui ainda não se rebelaram e não buscaram a sua posição e na depois sociedade. Ele fala que é, né? Depois o Haiti é aqui, ele faz uma jogada de... Bom, vamos lá, vamos voltar ao caso. Por que é isso? O que é esse haitianismo? É o grande pavor da elite brasileira que acontecesse aqui o que aconteceu no Haiti. Então, há uma clara preocupação em conter a vinda dos escravos. Então, eu posso lhe garantir que o fato do parlamento brasileiro ter aprovado a Lei Eusébio de Queiroz em 1850 tem uma relação com o medo do africano. E não assim somente a pena, não pode isso acontecer. Não é aquela questão humanística, e sim uma questão o quê? Medo do grande contingente negro no Brasil. Perfeito? E aí vem qual é a grande opção para isso? O europeu. E esse europeu vem para cá para trabalhar onde? Trabalhar, ora, no grande, né, nas grandes fazendas de café no Oeste Paulista. Surge até aquele mito, né, de que os paulistanos, eles querem o branco, o trabalho assalariado, porque eles são mais empresários do que os barões do café. Eu até acho, sim. A cafeicultura no Oeste Paulista ela foi muito mais empresarial, muito mais bem organizada do que a cafeicultura no Vale do Paraíba. Isso é um fato. Mas o que eu estou falando que é um mito é que esse grande cafeicultor paulista, ele fez isso por acreditar na necessidade da mão de obra assalariada, ou achava incompatível a escravidão com o capitalismo. Isso não é verdade. Até porque esse imigrante que veio num primeiro momento, no sistema de parceria que a gente chama, ele muitas vezes virou escravo por dívida. Então o problema não era a escravidão, o problema era o negro. Por isso que eu reforço a ideia do embranquecimento da população. E a gente tem que olhar para a Europa, até porque, olha só, não foi só o Brasil que atraiu esses imigrantes, não, hein? Brasil, Argentina,
Estados Unidos, em plena marcha para o oeste. Só que na Argentina foi muito feio, né, cara? O que foi feito na Argentina? Imigrantes trabalhando, por exemplo, né, na indústria, trabalhando aqui também em São Paulo e tal, trabalharam nos cafés. Nos Estados Unidos trabalharam muito também na indústria, trabalharam no comércio, né? Então, assim, porque a Europa está o quê? A Europa está cuspindo gente. Quando a gente fala de imigração, a gente tem que pensar nos fatores de atração e nos fatores de repulsão. Que isso, é isso. E a Europa, não é isso? Que você bem da geografia, isso, né? é. É humanas, né? É humanas. Então, quais são os fatores de repulsão dessa segunda metade do século XIX? Eu posso falar, por exemplo, Hansen, das guerras de unificação. Pode. Né? Então, Itália e Alemanha estão vivendo um processo ali bem traumático. Né? A Alemanha vivendo suas guerras de unificação, a Itália idem, né? Piemonte, Sardenha liderando um processo de expansão, né, territorial que culmina com a formação do Estado italiano. A Prússia, no caso da Alemanha, ali fazendo a Guerra dos Ducados, a Guerra Austro-Prussiana, a Guerra Franco-Prussiana. Até vou falar disso hoje, né, na minha aula aí, mais tarde. Aí, 1871, né? Exatamente. Então, esse processo leva também, claro, muitos fugirem da guerra, fugirem da instabilidade política do território. Soma isso, por exemplo, a concentração de terras, porque foi um processo elitista, houve a manutenção de terras na Itália, por exemplo, uma grande concentração de terras na Itália, né, desemprego, muitos desses italianos ali do sul, principalmente, buscando emprego lá no norte, não conseguiam o quê? Vem para a América, então vamos fazer a América, vamos buscar na América a solução. Né? Posso falar também o que? Das crises do capitalismo. Em 1873 eu tenho uma grave crise de superprodução na Europa. Na Alemanha, a Alemanha tinha acabado de se unificar, crise. Então a crise de superprodução, as crises do capitalismo que já existiam ali, não foi só 1929? Não, lógico que não. Essas crises, porque lá a gente teve a quebra da Bolsa de Valores, não, né? Mas nós temos crises cíclicas, né, do capitalismo liberal, principalmente. Então isso também joga... Então são esses fatores. A América atraindo, a Europa, né, com seus problemas, então levando a esse processo de repulsão desses trabalhadores que vem para a América. Tá? E aí nós temos aí diversas questões envolvidas. Por exemplo, o grande movimento operário de influência anarquista, né, aqui na América como um todo, teve fortíssima influência desses imigrantes que vinham para cá com essas novas doutrinas sociais, socialistas, anarquistas. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, os primeiros jornais de movimento operário, os primeiros jornais anarquistas circulavam em espanhol. Por quê? Porque eram os trabalhadores espanhóis que vieram da Espanha, com forte influência desse anarquismo, questionavam o capitalismo e tal, organizados aqui no Brasil. Inclusive, teve uma lei aqui no Brasil, no início do século XX, Lei Adolfo Gordo, tá? Que fez o governo temeroso, né, por movimentos, né, de esquerda, tá, no Brasil, expulsavam imigrantes que fossem envolvidos com os movimentos anarco-sindicalistas. E olha, foram centenas de imigrantes expulsos por serem identificados aí como, né, pertencentes a movimentos anarco-sindicalistas. Então olha que coisa interessante, muitas, não só, também parte, podíamos falar da cultura desses imigrantes, né, o que eles contribuíram para a cultura na América, né, esse hibridismo cultural, né, que é fruto desse imigrantes. Mas todo mundo que você está querendo falar, eu odeio essa coisa de ficar falando de você. Off. É, o Hansen Off. Não, mas eu gosto muito de ouvir o Renato falar, é muito... Né? Muito legal. Eu aprendo com você. E Renato, ele falou muita coisa importante, que eu quero que você repare. É impressionante. Ele começou a falar e veio tudo importante. Primeira coisa que ele fala, que eu acho sensacional. Ele falou assim, os movimentos são baseados em fatores atrativos e fatores repulsivos. Atrativo tudo aquilo que faz você querer ir para algum lugar. Repulsivo tudo aquilo que faz você querer não estar mais em algum lugar. E aí, sabe o que ele fala? Da Europa. E a Europa é um caso extremamente interessante em relação à migração. Sabe por quê? Porque, olha só, se eu falo para você assim, ó, imagina se eu te levo para a Europa. Tu abre um sorriso no canto do rosto. Tu faz assim, ó. Eu abro o sorriso no rosto inteiro. Imagina você passando em Berlim, Paris, Viena, Hogwarts, Praga. Entende? São só lugares fenomenais, porque a sensação quando eu falo em Europa é como, né? Tu fala, cara, que eu quero muito ir pra lá, não é isso? É isso? É, o Beco Diagonal, é muito lugar legal para visitar na Europa, né? E aí o que acontece nesse esquema que a gente está falando? Do nada o Renato fala de muitos migrantes que abandonaram a Europa. E aí você fala assim, cara, que parada louca, na verdade não é não, é porque dependendo do momento da história em que você observa um espaço, ele é atrativo e dependendo do momento, ele é repulsivo. Então a Europa, principalmente durante os conflitos, e aí a gente pensa nas unificações, nas expansões, a gente pensa em Primeira Guerra Mundial, a gente pensa em crescimento dos regimes totalitários, a gente pensa
hoje em dia a gente pode falar do aumento da xenofobia contra as pessoas de origem árabe, islâmica, chamada de islamofobia. Então, dependendo do momento que você está vendo a Europa, ela é, sim, um espaço de repulsão. O que hoje a gente imagina, cara, que eu quero muito ir para a Europa, muitas pessoas naquela época falariam o quê? Eu nunca quero ir para a Europa. Que isso? Em guerra, ou então o nazismo, imagina. O nazifascismo, você fala assim, pô, eu vou querer ir para a Europa? Não, ninguém queria pisar na Europa. A verdade era essa. Quando as famílias brasileiras souberam que seus filhos iam para a guerra, o desespero no Brasil, não é isso? O Brasil vai entrar na guerra junto com os Estados Unidos e vai representar o lado dos aliados na luta contra as potências do eixo. Como é que tu acha que ficou a mãe do soldado? Ah, Felizona. meu filho tá indo pra Europa. Meu filho tá indo pra Europa, gente. Óbvio que não. Contei, menina. Não sabe Europa. Vai pra Itália. Tem um monte lá, acho que ele vai esquiar, uma coisa assim, né? Ó, então, assim, isso é uma bobagem. Agora, pós Segunda Guerra Mundial, a Europa é um gigantesco espaço de atração, sabe por quê? Porque o perfil das pessoas que mais morreram na Segunda Guerra Mundial, homens adultos, jovens adultos. E qual é o perfil que trabalhava na construção civil europeia? Homens, jovens adultos. Então, qual era o grande buraco que tinha na população europeia? A de mão de obra masculina, jovem adulto, para trabalhar ali, né? No pesado, A reconstruindo. reconstrução dessa Europa destruída. E a Europa tem como esperar suas crianças virarem jovens Vamos adultos para crescer, trabalhar? Vamos malhar, não é isso? Arnold, né? Arnold cresce, Acho que é austríaco, né? que é austríaco, é importante. Tu não acha ele americano, ele é austríaco. Ele não pode se candidatar à presidência dos Estados Unidos por isso. Só por isso. Que Só ele não é. porque ele é extremamente cotado, inclusive. Foi um grande governador da Califórnia. Na Califórnia, né? Sim. Aceitação bizarra. E muitos falavam do nome dele. E Mas... depois vocês buscam as coincidências com Ronald Reagan, talvez o presidente mais carismático dos Estados Unidos. Babaca. Desculpa, perdão. Eu galã. Mas tem Ronald Reagan. Reagan. O Ó, ator. há similaridade, há similaridade. Ó, e aí o que acontece nesse contexto? A Europa não pode esperar as crianças crescerem, faz o quê? Começa a atrair migrante, que venha migrante. Só que você já viu no mapa onde está a Europa? Europa, Já. certo? Europa. Pensa que é Europa. Aí eu venho pro lado aqui, ó, leste europeu, na época, União Soviética. Eles estão olhando o mapa, olha lá. Isso, eles estão olhando o mapa, ó. Leste europeu. Europa. Podia ter um mapa aqui, né? Imagina. Olha assim, mapa, ó, Europa. Aí aqui, ó. Minority Report, né? Até porque falam que eu pareço muito Tom Cruise, só que eu sou alto. Então seria Não. melhor que ele. Eu percebo. Ó, Europa, leste europeu, União Soviética. Receber soviético durante a Guerra Fria é algo complexo. É algo complexo ficar chamando soviético, então não sei. Aí eu venho aqui para baixo, eu tenho ali a pontezinha da Turquia, Istambul, antiga Constantinopla, pá, Turquia, berço de entrada do Oriente Médio. Na época, o árabe islâmico não era o que é visto hoje. Embora tivesse um grande preconceito contra os turcos, porque assim, outro dia não cabe aqui, mas vai estudar o salseiro que o Império Turco-Otomano fez, tá? Na Europa, na Ásia, no norte da África. Depois você dá uma olhada em quanto tempo essa influência turco-otomana foi muito forte ali. Então assim, tem o turco que, até hoje na Alemanha, os turcos são excluídos. A área mais pobre da Alemanha são as áreas dos turcos, pichada, lixo, prefeitura atua menos, o Estado não quer ajudar. A população andando com placas gravíssimas de mesquitas cortadas, escrito Stop Slam. Isso é pesadíssimo na Alemanha. Então, os turcos, mas eles querem trabalhar, eles trabalham muito. Então, o turco entrou, comerciante, tradicional. E se eu olho para baixo, eu tenho o norte da África, que também é árabe islâmico. Então, eu estava basicamente entre soviéticos, que não era legal durante a Guerra Fria, ou árabes islâmicos no norte da África e do lado do Oriente Médio. Isso faz com que haja um grande fluxo de árabes islâmicos que chegam à Europa, argelinos na França, turcos na Alemanha e por aí vai. Resultado qual é? A Europa, depois de reconstruída, ela fecha os portões e fala, irmão, acabou, é isso aí. Acabou a milho, acabou a pipoca. Acabou. Sabe qual é o Quem resultado? curtiu, curtiu. Quem mamou nas tetas, mamou. Eu lembrei de uma música, sabe qual? Qual? Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Olha isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Oi. Olha quem tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Olha a parte da letra em que fala quem tá dentro não sai. A Europa fecha seus portões, mas o que adianta? Quem Galera, já já tá tava lá lá dentro. fala o quê? Eu tô aqui, tenho direito como cidadão. E de ficar. E aí Claro. você observa que esse fluxo nunca parou. É só você olhar qualquer jornal que você vai ver a quantidade de barcos que afundam, pessoas que morrem por tentar entrar ilegalmente na Europa. Atualidade. Direto. Isso é importantíssimo, tá? Então o que acontece? Aí você fala, então a Europa agora é maravilhosa. Engraçado. Não. Pessoas saem da Europa hoje. Por quê? Porque está em guerra? Não.
por causa de xenofobia, muitas vezes, que é essa aversão ao estrangeiro, mas principalmente pela profunda crise que a zona do euro entrou a partir de 2011. E isso é um fator muito importante para você entender. E detalhe, o Brasil vem recebendo gente, hein, dessa brincadeira. Muitos portugueses vieram para o Brasil, a proximidade da língua. E detalhe, no Brasil, eles são vistos como mão de obra bem qualificada. Fiz faculdade na Alemanha, fiz faculdade na Espanha, fiz faculdade na Itália. Então o cara chega gabaritado. Então, isso é uma questão importante dentro das migrações. É porque a relação internacional brasileira foi muito forte nesses últimos anos. Foi. Né? Além disso, a economia brasileira, por mais que a gente entenda, a enxergue hoje como uma economia em crise, pelos padrões vividos no Brasil anteriormente, né, a gente, ainda comparativamente com a Europa, vive uma situação melhor. Né? Então é isso que o Brasil às vezes não consegue enxergar, porque está aqui, está vivendo aqui, então fica muito presa a questão do jornal e tal. Mas numa comparação global, de fato, né, conseguimos passar pela grande crise de 2011 de forma satisfatória. Vamos dizer boa, mas satisfatória. Na verdade, o Brasil ele superou as duas últimas crises de forma bem satisfatória. Porque se você pensar, crise americana de 2008, crise europeia de 2011, é um período interessante, por quê? Porque você conhece os BRICS, você conhece essa sigla? Pô. Né? Brasil, Rússia, Índia, China. E o último que entrou, África do Sul, que já é um nome até contestado, tá? South. Desculpa então, a minha pronúncia é muito boa. Não, é claro que é ótimo. A África do Sul é mais africana. Desculpa então. O que acontece? O termo BRICS, inclusive, já está sendo discutido, tipo, não faz mais sentido usar os BRICS, porque eles não são os únicos emergentes. Mas a gente tem que lembrar disso, porque ano passado, que é uma questão de BRICS, que mostrava o mundo com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul pintados, para você identificar o que era. A resposta era as potências emergentes. Então ainda cai, fica de olho nisso. Mas há uma clara tentativa desses países de manter essa união, a criação do Banco dos BRICS, BRICS, as reuniões, a proximidade entre China e Rússia, que é uma proximidade que foi abalada durante Mao Tse-tung. Sim, verdade. Mao Tse-tung um rompimento de relações diplomáticas, rompimento claramente. sério entre China e Rússia, que se aproximaram muito hoje. Xi Jinping e Vladimir Putin, embora o Medvedev é que lidera, o Vladimir Putin é esse homem internacional, eles se aproximam muito bem. Quando você pensa que China e Índia têm graves problemas históricos, estão se aproximando. Brasil tem a China como maior parceiro econômico, deixando os Estados Unidos em segundo lugar. Isso mostra uma relação forte entre os BRICS. E de 2008 a 2013 foi o período auge dos BRICS. Ou seja, quando eles representavam mais de 50% do crescimento da economia mundial. Então, no momento de crise 2008-2011 de Estados Unidos e Europa, e o Japão amargurando uma crise muito longa, que eram as potências clássicas, a chamada tríade do capitalismo, Estados Unidos, União Europeia e Japão, eles observam um momento em que os emergentes fazem o quê? Botam a cara. Então, muita gente que entrou na crise em 2011, principalmente os PIGs, os países europeus que entraram em crise, Portugal, Irlanda, Itália, dois Is, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, Spain, por isso PIGs. Esses países, eles observam o quê? No momento em que eles estão em crise, os BRICS estão crescendo muito. Aí vem a tua pergunta, tu vai para a China? Complicado. O bloqueio da língua, o bloqueio da culinária, o bloqueio do entrar, o meio ambiente, não sei se eu vou ser bem recebido. A Rússia... O fato de ser ainda uma ditadura comunista é um problema. Isso é um problema grave. Sem dúvida nenhuma. A falta de uma liberdade política, liberdade de expressão, liberdade cultural. Né? Óbvio, isso é um problema. Porque fizeram a sua glasnost, mas não fizeram a sua... Fizeram a sua perestroika, mas não fizeram a sua glasnost. Adoro essa filha. A África do Sul acabou sendo uma vantagem, uma opção legal, só que existe um paradigma no continente africano. O mundo ainda observa. A África é pobre e se você for lá, você vai ficar surpreso com o que você vai ver. Muita coisa muito melhor que a gente está de bobeira ainda. Porque o tadinho do africano, né? Então, assim, para com isso, a gente não está aqui para viver de... Depende muito, assim como fala do Brasil. O Brasil é rico ou pobre? Depende muito onde você está olhando. Passei no Leblon, Ipanema e você... Que tu vai achar que tu tá no melhor lugar. Tu fala, que isso? Aqui todos são ricos, é o que parece. Tô na Champs-Élysées. Tu acha. Tô na melhor hora, tô em Ibiza, tô... Aí você anda poucos quilômetros e você fica chocado com realidades tão distintas. Então, esse momento dessa crise, a Índia tem problemas estruturais gravíssimos. Embora algumas cidades estejam crescendo, a Índia não é um lugar que você fala assim, putz, né? Vou morar lá. Quero visitar uma viagem religiosa, quero pouca. Mas o problema estrutural da Índia é muito grave. É muito grave. Sim. Então Então fica a Rússia e Brasil. Rússia tem a questão do soviético, que lá é muito mais forte que pra gente. Eu não sei até onde isso interfere culturalmente um europeu. E o Brasil ele é internacionalmente conhecido por receber bem pessoas. Isso é verdade. Então, Brasil, economia boa, clima bom. Eu já tenho todo estigma, eu tenho a imagem do Brasil festivo, blá, blá, blá. Eu sou o Zé Carioca, né, cara? Não é isso?
Eles não sabem quem é Zé Carioca, cara. Desculpa. A última vez que você viu alguma coisa do Zé Carioca deve Foi, ter sido, sei foi lá, mal. 90. Fazer política de boa Claro que eles vizinhança sabem, com os cara. Estados Carioca é Unidos. famosíssimo. Zé Carioca hoje? Não, mas quem é que isso é? foi muito explorado, na verdade, na política de boa vizinhança entre Brasil e Estados Isso aí, Unidos, ali na sim. década de Estados 30, Unidos. 40. Isso que eu ia falar, Vargas, Quando, né, na que verdade, explorava isso. quando na verdade o Walt Disney faz uma viagem à América do Sul e vai criando personagens para estreitar esses laços pelo medo da expansão do nazifascismo e do comunismo. Né? E é claro, né? E aí aquele interesse comercial. O Zé Carioca já era uma figura importante pra gente. Quando o Walt Disney faz referência, aí não tem... Walt Disney por causa da lei. A lei proibida no estrangeiro. Walt Walt Disney. Essa história é maravilhosa, né? Vocês sabem que o Brasil proibiu o nome estrangeiro por uma atitude nacionalista. Governo A pessoa, Vargas. o Vargas proibiu, a pessoa queria dar o nome do filho de Walt Disney e não podia, então Walt Disney. Disney. Em português, Walt Ela Disney. sabe que Vanderlei É. era Vanderloo. Era o Isso. nome holandês, vira Vanderlei. Vanderlei. Como o Washington. O Washington com U. É. Ele, o Washington. Washington. Fruto também dessa lei. O Washington. O Washington. O Washington. Isso. Mas vamos continuar? Como é que eles estão? Bolô? Tranquilo. Ó, a gente escreveu um negócio da agricultura, Ó. eles querem dar uma printada. Dá um print aí. Já foi, né? Ouvi daqui. Print. Deixa eu sair para printar direito. Isso. E aí? Subindo as escadas aqui de Vai. volta. Ah, voltei que eu dei uma descidinha aqui. Que tem Tem um- estúdio 7 aqui pra baixo. É aqui pra baixo. Não, 7 aqui. É, mas Pra tá direita fechado. o 7. Tá fechado que o Oda tá dando medicina. Pra esquerda. Então, vamos lá. E aí, Vamos. mais algum assunto? O que mais? A gente pensou em falar outra parada aí. Eu perguntei se eles estavam com dúvida. Bolu? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Eles só estão pedindo pra falar de reforma agrária. Bom, hein? Muito pra falar disso. Ah, E eles ainda estão falando do churrasco aqui agora do Walt Disney. o churrasco do Walt Disney. Eu Churrasco gostei do Walt nome. Disney. Já tem nome, a carne vai estar barata. O russo não quer, a gente quer. Tipo, botar Tem essa gente hashtag. falando que ama o Zé Carioca, sim. E conhece? Isso é Conhece. muito legal, cara. Não, mas é sério, a parada é varguista, maluco. A gente já tá em Parada é 2015. varguista, é verdade. 85 anos de Vargas já. Ah, não é que o Walt Disney ainda teve uma presença muito grande na América durante muito tempo, né? Hoje, mas até hoje, não sei como é que é. Realmente agora eu não sei. Meu filho, por exemplo, não sabe. como Ah, é. mas hoje virou indústria. Acho que 2 ou 3 em 3 anos lança uma princesa, faz uma campanha, ela ganha força, aí ela abafa, eu lanço outra princesa. Só você pegar as estatísticas, você vai ver que hoje virou uma indústria. Entendi. Mas, Bom, mas ele estava falando sobre... Ah, quer ver uma coisa interessante? Falar de terra, na verdade, não necessariamente falar de reforma agrária. isso. Porque a Constituição de 1988, e olha, gente, Uhum. alguma coisa da Constituição cai no Enem, isso é um fato. Isso é. Seja Alguma questão vai ali, cair. porque é uma Constituição que ela vem logo depois de um período de ditadura militar. Isso traz, né, consequências marcantes nessa Constituição. Tá A claro, Constituição de... de 88, a Chamada cidadã. Constituição cidadã, olha isso, né? Então, de fato, há uma grande preocupação em manutenção dos direitos, né? Manutenção dos direitos fundamentais, manutenção de direitos Universalizar. universais. Presta atenção nesse termo. Universalização. dos direitos. Universalização, que seria a ideia de alcançar mais gente. Isso é importante para a prova. Exatamente. Então, quer dizer, isso é um grande marco para a gente. Então, tem muita coisa interessante nessa Constituição. Tá? No que se refere justamente ao direito de habeas corpus não pode mais ser, né, retirado em hipótese nenhuma. A questão do racismo está presente como um crime inafiançável. Sim. Né? Então, quer dizer, várias coisas aí muito interessantes. E, dentre elas, a questão da terra. Sim. Né? Fica previsto, sim, que a terra ela tem que cumprir o seu papel fundamental, que é alimentar o homem. Isso é muito... Né? Fica ali, né? E aí, como isso? Fica previsto uma proposta de reforma agrária, isso é Sim. importante, seja dito. O aluno às vezes acha o seguinte, não, é todo mundo contra a reforma agrária no Congresso. Cuidado, não é bem por aí não, porque falar em reforma agrária é uma coisa, um senso comum. É. Mas depende de qual reforma quer se fazer. Não, reformar, beleza, todo mundo quer fazer reforma agrária, mas cada um com um objetivo. Porque todo mundo já viu uma obra mal feita. Você pode fazer uma reforma na sua casa e transformar sua casa num palácio, ou deixar talvez pior. Pior do que ela Ah. estava, cheio de problema, vazamento, não sei o quê, o taco não foi... É. Né? Então, quer dizer, e aí tem outro porém. A bancada ruralista ela é muito boa no sentido de ir empurrando essas votações. Por exemplo, vamos lá, vamos votar a reforma agrária, vamos, sim ou não? Cara, pode sim, ok. Ah, então vamos fazer? Não, calma. Está previsto sim que o Brasil tem que fazer reforma agrária, ok. Agora, vamos lá, como é que vai ser isso? Vai ser só em terras, né, as terras que estão abandonadas ou as terras... E agora? Aí porradaria come, não sei o quê? Não, qualquer terra. Desde que não tenha
Desde que não. Exatamente. Desde que você não tenha ali, esteja utilizando aquela terra com atividade produtiva, blá blá blá. Tá bom. Mas aí quando eu pegar essa terra que tem dono, aí eu tenho que indenizar, com indenização ou sem indenização? Aí a porra da come. Quem recebe? Tá bom. Quanto vale? E aí, exato. Aí indeniza. Mas se indenizar, indeniza quanto? É como? Com títulos da dívida? É dinheiro? É dinheiro, o quê? é transferência? Tá bom. E o tempo que vai ficar? Tem juros isso? Mas qual os juros? É um juros interno? É um juros estimulado? Isso aqui? É fixado Qual é ao a dólar? correção da terra? Qual é? Gente, são tantas coisas para debater que eu posso ficar enrolando um projeto de reforma agrária o tempo que eu quiser. E a Constituição de 88, não é? Pensar em história, isso Ela é muito recente. Mas eu não queria nem falar disso não, Hans. Sim. Sabe por quê? Não. Por quê? Eu queria falar de alguma coisa que muitos alunos me perguntam, que é o seguinte. Essa Constituição prevê, tá, o reconhecimento, e vira um papel do Estado, reconhecer, mapear, reconhecer e estabelecer a posse da terra por indígenas. Então, as reservas indígenas se tornam, né, obrigação do governo, tá? E áreas quilombolas. Cara, isso é tão interessante que eu fui fazer a minha inscrição do Enem. Na inscrição do Enem, você tem a opção ali, né? Se você teve educação dentro de quilombos. Então, quer dizer, a coisa é tão interessante que, né, o Enem, na sua proposta, né, de abranger todo o território, né, de que todos os concluintes do ensino médio façam a prova do Enem, ele está prevendo ali que quilombolas possam querer fazer a prova do Enem. Deixa eu só contar uma coisa para eles em off. Conta aí. Pessoal, eu peço para vocês contarem isso para ninguém, tá? O governo brasileiro, ele tem um negócio que ele está usando o Enem para alavancar discussões. Foi assim com filosofia e sociologia, que ele aumentou absurdamente o peso dessas matérias na prova e agora as pessoas estudam muito mais por uma correção de uma injustiça, né, Renato? É isso mesmo. E o governo, ele vem tentando claramente impor para o povo brasileiro o estudo de questões afro-indígenas. Todo ano tem caído em torno de 6 questões, a gente não pode abrir mão de 6 questões, 5, 6 questões nisso. História, artes, linguagens, é onde o governo prevê legalmente que a questão afro-indígena vai cair. Então, preste atenção nisso, não conta para ninguém que essa questão é nossa. Opa! Então, isso vai desde o momento de inscrição até as questões da prova, tá? Que de fato, gente, a gente não pode ser bobo, né? Isso é MEC. MEC é governo, tá? E o governo, então a prova do Enem, ela está dentro de uma grande política educacional e dentre outras coisas, claro, a parte pedagógica, o que ensinar, o que aprender, o que cobrar. Eu defino o que eu ensino a partir daquilo que eu cobro. Claro, Se o Enem se torna uma prova que te dá acesso a todas as vagas das universidades federais no Brasil praticamente, né, e tal, e ela se torna então uma prova que todo mundo vai fazer, ora, o que eu cobrar ali é o que vai se ensinar. Ué, e se eu boto o Enem só matemática? As pessoas só estudariam matemática. Só estudariam matemática. E se eu boto o Enem sem física? As pessoas parariam de estudar física. Então, o que eu posso fazer? Eu pego o Enem e vou inserir nos assuntos que eu quero que as pessoas estudem. Então, aquilo que eu também não quero que estude, ele não vai aparecer nunca no Enem, aquilo vai entrando em desuso. Graças eu vou a Deus estudando não traz menos. números complexos, né? Ainda bem que não tem número complexo. É porque, como prova de medida, eles são muito Assim, complexos. cai, mas nunca vi. É. Né? Aí cai. Tá bom. Então, assim, pela Constituição, há sim maneiras de fazer a reforma agrária, que seria uma redistribuição das terras, tentando criar algo um pouco mais democrático no acesso a elas, abrangendo principalmente aquela população camponesa que não teve acesso. Então, essa é a ideia da reforma agrária, promover esse crescimento da distribuição das terras no Brasil. Existem mecanismos, existem ferramentas, mas existem muitas dúvidas sobre como fazer, o que fazer, para quem pagar, onde botar, o que fazer depois, quem recebe. Há escândalos de pessoas que ganharam terras e venderam, porque não há um controle e a gente sabe que a situação não é fácil. Então tem uma série de coisas para responder. A questão da reforma agrária, ela é importantíssima. Só toma cuidado na prova, porque o Brasil nunca passou por uma efetiva reforma agrária e a prova sempre joga isso para você errar. Ela sempre joga uma opção bonitinha que fala da reforma agrária feita, já concluída, e é bom citar que o Brasil não concluiu, não fez. Até Getúlio Vargas foi um cara que não mexeu na questão agrária, né? Nem lei trabalhista ele levou. Só fez no campo. Só na cidade. Só fez na cidade. Né? Prometeu no segundo governo, não fez. JK veio também dizendo que era importante, antes de uma industrialização, fazer uma reforma agrária. Depois ele inverteu essas prioridades e fez o projeto de industrialização, diversificou o parque industrial, mas não fez reforma agrária. Só em 64. O Estatuto do Trabalhador Rural. Só em 64. Exatamente. Então é uma coisa difícil mesmo, amarrada. E tem a ver, claro, com questões históricas brasileiras, históricas, geográficas, sociológicas. É isso? É isso. A Mafia quer dar recado? Mas você quer falar com eles? Já acabou a aula? Não sei. O Renan falou que a gente tem... Quantos segundos, Renan? 10. 10 minutos agora. 9. Então corre, Mafis, corre, Mafis. Vem pra Acabou cá. a aula? Vem pra cá, Mafia, vem pra cá, venha pra cá, agora com a gente. Você vai concluir a aula com a gente.
Não, peraí, não é concluir, não. Preciso acabar de dar uma novidade que a gente acabou de decidir lá Mas fora. o seu papel tá de cabeça pra baixo. Antes que vocês Agora comecem a me xingar, que Você eu vai vim aqui dar fingir recado. Que vai dar recado porque tá ao contrário. Não tá mais. Agora tá. Tá, ele fez a piada antes. Tem uma letra de música aí. Corre que atrás, você- Não, achei que você ia corre fingir, atrás. que ela tava fingindo. porque eu vim Gente, aqui- eu vim dar um recado, na verdade, em primeira mão pra vocês. Eu não avisei isso pra ninguém, isso era segredo de Estado. Eu não tô sabendo disso. Não, vocês também não estão sabendo, ninguém aqui tá sabendo, o Felipe não está sabendo de nada. Que isso? E a novidade é... Simulado Descomplica vai ter TRI. Tadã! Que isso? Explica pra você o que é TRI. Galera, TRI é chamada Teoria de Resposta ao Item. TRI é É um- aquele númerozinho que avalia lá o Meu Enem. Deus, legal pra caramba, né? É isso aí Ele mesmo. é uma banda, não é? Né? Gente, Terry. Vai ter TRI. Eu posso explicar como é que vai ser, rapidinho? claro, por favor. É assim, bom, vocês vão fazer o simulado no sábado e no domingo, o simulado é grátis, e aí a gente vai dar um relatório de desempenho pra vocês, certo? E aí esse relatório de desempenho vai chegar na quarta-feira, o simulado no sábado e no domingo, e aí o relatório de desempenho vai chegar na quarta-feira. Na quarta-feira a gente também vai liberar o ranking pra gente poder premiar os 100 primeiros. Vocês estão sabendo, né, que a gente vai dar prêmio pros 100 primeiros colocados. Isso sim. Então, sabendo disso, a gente vai liberar o ranking e o desempenho de vocês com o TRI. E aí vocês vão receber a notinha de vocês bonitinho dentro de cada área do conhecimento, né? Vocês vão ter uma nota em humanas, uma nota em linguagens, uma nota em matemática, uma nota em ciências da natureza, como acontece no Enem. E aí, aí vocês perguntam, mas como é que vai ser esse ranking? Então, a gente vai somar tudo e dividir por 4, vai ser o critério do Descomplica. O SISU não tem lá os seus critérios? Cada universidade não tem os seus critérios? Então, o Descomplica vai ter o critério de somar tudo e dividir por 4, justão, assim, nenhuma... Pesos iguais. Exatamente, nenhuma área tem maior peso que a outra. Então, a gente vai somar tudo e dividir por 4 para fazer o ranking final dos primeiros colocados. E os 100 primeiros colocados vão ganhar prêmios. A gente vai divulgar quais são esses prêmios até o fim da semana. E aí vocês já vão saber, vão fazer o simulado sabendo o que vocês podem ganhar. Gostaram da notícia? O que a galera tá falando aí no chat? Temos dúvidas? Deve estar aquela cornetinha do WhatsApp, sabe? Da festa, chapeuzinho de festa. Muito o ET. bom. Temos dúvidas, Renan? A galera tá comentando o que aí no chat? O Felipe, pessoal falou que você lacrou. lacrei. Lacrou. Obrigada, porque quem colocou que é hashtag isso? cala a boca Mafê na aula, agora eu vou Eu falar não o quê? entendi, Vou falar o lacrou. quê? Pra que lacrou é Tô uma falando que gíria vão super gabaritar a nova. prova. Que é lacrou? Muito bom. Descomplica, lacrou. É tipo assim, arrasou. Entendi, lacrou. Esculachou. Lacrou é tipo, É o fechou. novo bafo? É o novo Um bafo? novo bafão. É. Tipo, porra, Não fechou. é bem, Não é. Gabaritou, eu gabaritou. Tá aí. Depois o disso não precisa mais nada, porque lacrou. Lacrou. Ah, é gabaritou. É gabaritou. Gabaritou, é Tipo, isso. gabaritou. Lacrou. Fechou a conta. Lacrou. Exatamente. Gente, é isso. Vocês Lacrou. acabaram de receber esse recadinho inédito. Ninguém sabia disso. Nem Nem até rir. Nem a TRI tá sabendo que vai ter que Que vai vir vir aqui aí. sábado e domingo. A gente Que ainda vai essa comunicar moça pra de ela. óculos que senta e faz as contas. Ela me lembra Mary Poppins. É a Tereza Raquel Irene. Né? Tereza Então Raquel é isso. Irene. Tereza Raquel Irene estará com a gente no sábado e no domingo. E aí, recapitulando com vocês, gente, de novo, tá? Se você não tá inscrito no simulado, inscreva-se no simulado. Amanhã tem aula. Desculpa, quase soquei o Hansen, né? Mas eu desviei rapidamente. Tá muito rápido. Hoje eu tô voando Tá baixo. fazendo Muay Thai? Amanhã a gente tem aula de revisão de matemática. Na quinta-feira... Sabe com quem? Opa, Sabe com quem? Com o Alex. 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 Amanhã a gente tem aula de revisão de matemática 5 horas no mesmo horário. E na sexta-feira a gente tem revisão de natureza 5 horas no mesmo horário. E aí, sábado e domingo, por favor, preste atenção agora. Se você não estiver online no seu computador a 1h da tarde em ponto horário de Brasília... Aproxima da câmera, aproxima. 1h em ponto horário de Brasília, você já perdeu o tempo do seu simulado, tá? Porque é de 1 às 5h30. Se você chegar atrasado no Enem, você não faz a prova. Se você chegar de 1 às 5h30, se você chegar depois de 1h no Descomplica, você tem menos tempo de prova, porque a gente é maneiro. Mas é isso, você não quer perder tempo de prova. Então, por favor, chegue em 1 em ponto. Se você vai ver só essa aula de hoje, eu vou dar esse recado amanhã. Chega 5:1 e atualiza a página 1h da tarde. Vamos combinar assim, 5:1. Vamos combinar, então ficou combinado, então 5 para 1 É geral. isso. Lacrou, 5 Mafê. para 1 geral. Lacrou. Lacrou 5 para 1. Dá uma olhada rápida no Face, dá um alô pra geral e fala, galera, vou fazer agora o simulado Descomplica. Um beijo no seu coração. Pá, lacrei! É isso, galera. Se vocês tiverem dúvidas, mandem pra gente e a gente pode responder. Posso responder dúvidas agora? Porque eu queria saber se vocês têm dúvidas agora. Mandarem. Você tem dúvida? Tem dúvida? Tem dúvida, Felipe? Manda uma sua, Felipe. Tá com dúvida de quê que a gente responde aqui? Uma dúvida minha?
Olha, eu tenho tido muitas dúvidas assim sobre Felipe, o simulado. Felipe tá carente, gente. Mandem beijo pro Felipe. Manda beijo pra mim. Manda beijo pro Tô Felipe. esperando as dúvidas deles aqui. alguém Até agora eles estão falando que nós somos destruidores mesmo. É Isso isso. aí. E o concorrente a gente vai esculachar. Tem aulão, Eles o estão concorrente a gente perguntando vai se, esculachar. caso perca um dia, se pode fazer o outro. Olha, Pode. gente, pode, Mas não é mas legal. a gente Não é só. legal. Não é legal, mas a gente só vai conseguir. Primeiro que você só vai concorrer aos prêmios se você fizer os 2 dias, pra começar. E você também só vai receber o seu relatório de desempenho se você conseguir fazer os 2 dias de prova. A gente já disse que não vai rolar. Poxa, eu queria dar um prêmio muito grande, mas ela falou que não vai rolar. Não vai Mas, rolar. Fê, diz Vai rolar pra dar gente um que carro não pra vai quem ter tiver 18 redação. anos. Tem muita Poxa. gente perguntando se vai ter redação. Não vai ter redação, gente. Esse simulado não vai ter redação, beleza? Simulado com as 4 áreas do conhecimento. Quem Por não isso- puder fazer no horário, pode fazer em outro? Não, gente, eu acabei de falar, vocês têm que chegar 1 hora em ponto. É de 1 às 5h30. Se você não chegar... se você não puder fazer o Enem no horário do Enem, faz o quê? Não faz. Não E faz. muitos deles Parece estão na TV. perguntando onde vai ser o simulado. Qual o link Onde do vai ser? simulado? Gente, olha Ah, só. que susto. A gente vai mandar... Eu posso falar o link pra vocês? É fácil. Vocês já se inscreveram aqui, né? É assim, ó. É no simulado... Ela escreve em ondas, você viu? Ponto. Descomplica.com.br. É nesse link aqui que vai acontecer o simulado. Mas se você... muito difícil de decorar. É muito difícil. Simulado.descomplica.com.br. Se você não decorar, a gente vai mandar por e-mail pra vocês esse link. E a gente também... Aquela outra página vai estar redirecionando direto pro simulado. E também o site vai estar com um banner enorme no dia do simulado falando: faça o simulado aqui! Você manda pra mim também, porque eu esqueço. Não, mas você pode entrar no site, aí vai ter um banner enorme falando: Hansen, Mas faz eu- o simulado aqui! Mas eu acompanho os e-mails do Descomplica. Ai, que lindo! Eu também. Você recebe muitos e-mails meus? Muitos. Você responde pra mim? Porque eu leio Não, todos. eu paro estudando. Ah, Mas eu vou responder um. tá bom. Mas Mandar uma responde foto mesmo. minha estudando. Adoro que vocês respondam os e-mails, porque a gente vê todas as sugestões de vocês. É importante. Eu vi a última dica. Eu vi a última Pergunta dica. Que é que onde? quando você estiver estudando, bote o celular no modo avião. Eu li. Muito bom. Viu? É isso. Aqui que Agora eles estão... E se a net cair? se a net cair, realmente é um problema. Querido, Amigo. Deu branco. É que nem dá branco na hora do Enem. Deu Se a branco. net cair, muda pra GVT, né? É isso. Que isso? Que Tu tá é? pedindo minha Ai, Pedro de Lara. Laia, 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 laia. Oi! Ei! Laia, laia, Ei! laia. Ei! É porque eu pensei que Gente, é isso. É porque eu pensei que net já fosse a marca. Deixa Desculpa, eu não pra lá. entendi. Deixa Mas pra vai ter lá. língua estrangeira? Vai ter língua estrangeira. Vai, lembrando Vai ter, que o vai Enem, ter, vai ter. o Enem ele tem, na verdade, 5 questões de língua estrangeira dentro da parte de linguagem, sendo Linguagem. ou de inglês ou de espanhol. Não há francês na prova do Enem. Isso mesmo. Ah, Je ne parle pas français. hoje eu falei um pouco. Perguntando sobre a correção do simulado também. Correção Como é do que vai ser a simulado. correção? Ah, é só Agora- pra assinante. Gente, olha só, correção no simulado. Ao vivo, vocês tá vão sabendo? vocês vão receber o gabarito no domingo, ou seja, vocês têm que estar no domingo para ver as coisas, você tem que fazer a prova os 2 dias. Você vai receber o gabarito e a gente também vai corrigir. Desculpa, me desconcentrei aqui com o Belisário tá fazendo um negócio Fazendo aqui esquisito. um alongamento, um negócio de um movimento de perna. E aí na Flamengo, segunda... né? Dá licença, gente, rapidinho, senão eu vou perder a concentração. Aí na segunda e na terça-feira a gente vai corrigir a prova, as questões inéditas da prova, só para os nossos assinantes. Eu falei isso no começo da aula, aí falaram: uma Fê vai embora, aí vocês estão pedindo de novo, né? Então tá bom. E Tereza Raquel Boa. Irene participando do processo de Tereza correção. Raquel Tereza Raquel Irene vai estar com a gente vai corrigir a prova ao vivo, segunda-feira, 16 horas, só para os lindos assinantes do Descomplica. É por isso, inclusive, que o Renan está colocando esse cupom de desconto a aula inteira, para você Aqui. poder assistir a correção com a gente, se você não for assinante do Descomplica. Aqui, ó. O Renan tá assim, E ó. as questões, elas vão estar disponíveis depois para acessar? Não, as questões não vão ficar disponíveis, ok? Ok. É isso, galera. É isso. Até amanhã. Um beijo. Pessoal, foi um prazer muito grande estar com vocês. Eu Valeu, adorei. beijo, hein? E espalhe essa Renato, notícia adorei. aí de que a Tereza Adorei, Raquel Irene adorei.
Adorei. A Tereza adorei. Raquel. Sabe por que a Irene Tereza tem que Raquel? Porque o TRI é tão difícil de se entender, assim como três mulheres juntas. Foi boa essa. Não. Vocês são Foi difíceis um de entender, pouco- sabia? Foi um pouco machista. Não foi, não? Não. Não foi, não? Minha Não mãe, foi. por exemplo, é muito difícil de se entender. É. Ah, eu tento todo dia entender minha velhinha. Mas até é difícil pra caramba. Que bom. Lembrou um meme. Que bom. Que bom. Estados Nosso Unidos. meme é velho, né? Estados Unidos. Estados Unidos. Um beijo, gente. Tchau, até amanhã. Ronaldo. Ronaldo.